Falando de Negócios, com Danilo Magri. Bem, já conosco aqui presente Danilo Magri, diretor da Lugmeg, também que comanda aqui o nosso Falando de Negócios. Danilo, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você? Bom dia, Clemente. Mais um Falando de Negócios, hoje bem interessante. O assunto a ser abordado hoje é ortopedia e também fisioterapia, com os doutores, Dr. Fabiano Fernandes Chagas, que é médico ortopedista e também especialista em ombro e cotovelo, que é o diretor-geral da Clínica Cotrel, Unidade São José dos Campos. E também Dr. Carlos Macedo Filho, médico ortopedista e também especialista em ombro e cotovelo, diretor técnico da Clínica Cotrel, Unidade de Taubaté. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Sou o Dr. Fabiano Chagas. Então agora, o senhor é o Dr. Carlos Macedo? Sim. Eu acertei? Por favor, mais perto do microfone, por favor. Bom dia, Clemente. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Danilo, tá, Clemente? Então... Você não é o Clemente, não vem que não tem, não. Brincadeira. Vamos lá então, Danilo. Eu gosto muito quando a gente recebe, por exemplo, os profissionais como médicos que também atuam no ramo do empreendedorismo, porque eu acho que são entrevistas que abrem a mente do nosso ouvinte e veem que o médico também pode empreender, que qualquer pessoa pode, ter uma profissão como a medicina e também ter um negócio próprio. E mais que isso, saber que é a importância do Falando Negócio, mostrar isso para o público, para o grande público da Jovem Pan, que na verdade um programa que foi ideia sua e também do Rodrigo Barros, que é o nosso diretor também, e a coisa está fluindo muito bem, né? Mostrar que é possível, que a nossa região tem bastante gente empreendedora, empreendimentos de sucesso, e assim a gente pode motivar mais gente. E de vários setores também, exatamente. Claro, sempre, né, Danilo? Bom, vamos falar da Clínica Cotrel, então. Eu sei que a clínica tem 40 anos já na região e sob a gestão de vocês desde 2009, quando vocês aí assumem, a clínica. O que vocês fizeram, então, ao longo aí, desde 2009? Quais foram as principais atividades, as principais estratégias que vocês colocaram na clínica para crescer o negócio e chegar onde está hoje? Bem, Danilo, a gente adquiriu a Clínica Cotrel em 2009, conforme você falou, e o grande desafio nosso era transformar a Cotrel numa clínica de especialidades dentro da ortopedia. Então, o primeiro passo que a gente fez lá em 2009 foi montar o nosso corpo clínico, com as especialidades, subespecialidades da ortopedia. E a clínica já tinha um grande trabalho aí com a fisioterapia. E o nosso desafio, então, era trazer a ortopedia com força aí dentro do escopo da clínica. Então, isso nós começamos lá em 2009 e com bastante sucesso a gente começou a ter um crescimento importante aqui dentro de São José dos Campos, E no ano de 2020 nós mudamos para a nossa nova sede, que é ali na Avenida São João, com um espaço mais amplo, E aí trazendo novas especialidades também. Então essa foi a trajetória ao longo aí desde 2009 até hoje. E aí planos de expansão para Taubaté também, correto? Sim. Se Deus quiser, mês que vem a gente inaugura na Taubaté. Então com o mesmo modelo, trazendo sempre esse binômio de ortopedia e fisioterapia, que é o que a gente fala, a gente vem do diagnóstico da lesão até o tratamento. Então com um corpo clínico muito forte também, Taubaté já montado. E aí a pretensão que a gente ganhe um novo espaço na região do Vale do Paraíba e, se Deus quiser, a gente projeta um pouco mais para frente. E em Taubaté vai ficar localizada onde? Naquela avenida do 4 de Março, ali no comecinho dela. Então, uma localização muito boa, uma fachada muito boa. Então, a tendência é que a gente tenha o mesmo sucesso que a gente tem em São José. Bom, vou perguntar é interessante, uma curiosidade. Eu ouvi falar, e vocês são médicos ortopedistas, especialistas em ombro e cotovelo, que eu acho que tem bastante a ver, que acidente de moto sempre foi uma lesão, assim, muito comum, talvez a mais comum em clínicas de reabilitação. E que recentemente o CrossFit também vem aparecendo na lista como uma lesão recorrente. Como então, pela experiência de vocês, o que mudou em relação ao paciente? Ou seja, o perfil das lesões, o perfil da necessidade do paciente mudou ao longo dos anos? Por isso, talvez vocês tenham criado esse conceito de ter ali a consulta e a fisioterapia juntos? Sim, assim, a gente viu também na pandemia, Daniel, além do CrossFit, que é uma atividade que cresceu bastante, a gente, assim, até
é uma atividade que a gente indica, inclusive, só com parcimônia, com cuidado, porque não é um perfil de aluno que é qualquer um que vai fazer. É uma atividade excelente como conceito, mas a gente perde um pouco, às vezes, na dinâmica do aluno, do próprio coach do boxe. Às vezes a pessoa se perde e ocorre algumas lesões. E o que a gente viu também na pandemia foi muito bike. Bike. Muita lesão de bike. Então, assim, a pessoa começou a andar, pandemia, sem o que fazer, vou começar a andar de bike. Não tinha muito preparo. Aqui em São José a gente tem muita trilha em volta da cidade. E aí a pessoa se mete naquela trilha ali e cai, lesões. Foram várias lesões, assim, várias fraturas. E foi, acho que basicamente, o que manteve a ortopedia viva durante a pandemia. Acho que várias clínicas operando, vários profissionais fazendo, corrigindo fraturas. Então, a bike, na minha visão, nesse período de pandemia foi muito importante. E o CrossFit, obviamente, vem sendo cada vez mais por conta do ganho da atividade. Muitos praticantes, né? Sim. Acidentes domésticos aumentaram durante a pandemia? Os acidentes domésticos sempre teve uma importância relevante, principalmente nos idosos, né? E com a pandemia, com o lockdown, as pessoas, principalmente os idosos, ficando mais em casa, isso teve um acréscimo, sim, dessas lesões. E então são coisas assim sazonais, né, que acontecem, que nem com a pandemia, a questão da bike. E a ortopedia sempre, né, presente aí para poder dar uma qualidade de vida para as pessoas, né, melhor qualidade de vida. E eu vou perguntar de um ponto de vista agora de negócios, né? A gente falou da parte técnica, quais são as lesões, as tendências de aumento e diminuição delas. E do ponto de vista de negócios, o que a Clínica Cottrell oferece que está alinhada à necessidade dos pacientes hoje, né? Qual seria o diferencial de vocês nesse atendimento? A gente oferece dentro da clínica todas as especialidades, subespecialidades, né, da ortopedia. E conjunto a gente tem a reabilitação. Então a gente tem uma proximidade entre o ortopedista e o fisioterapeuta. Ou seja, o ortopedista diagnostica o problema, a doença do paciente, o fisioterapeuta vai fazer a reabilitação desse paciente quando o caso não é cirúrgico. Então, você tem uma proximidade, a gente troca informações e para melhor atender o paciente e atender a evolução desse paciente. Então, acho que esse binômio, né, da ortopedia e da fisioterapia casa muito bem para poder ajudar e melhorar essa qualidade de vida. Isso é verdade, eu vejo muitos pacientes que necessitam de fisioterapia e aí eles saem da consulta, vão fazer fisioterapia em outro local. A fisioterapia nem sempre é uma atividade agradável, né? Muita repetição, muitas sessões, e esse paciente, ele talvez desassistido de certa forma do médico, acaba parando no meio a fisioterapia, desestimula. Talvez então realmente esse diferencial, você tá ali no mesmo ambiente, trocando ideia com o fisioterapeuta, mantendo acompanhamento desse paciente, né? E ele pode, inclusive, tirar dúvidas e perceber a evolução, porque muitas vezes você está ali fazendo a fisioterapia, não vê evolução, acha que não está tendo evolução e interrompe o tratamento. Isso vai voltar de alguma forma num retratamento ortopédico em algum momento. Eu acho que até o racional, né? Você está no mesmo ambiente, na teoria você tem o mesmo racional e na prática também, né, da linha do ortopedista. Então, se eu estou ali na minha clínica, se eu tenho fisioterapia, então, obviamente, a gente vai trabalhar a mesma linha de tratamento. Então, o físio tem alguma dúvida, ele vai lá, sobe, conversa com o médico, vamos fazer isso, aquilo, então a evolução é essa, a pretensão é essa, o limite é esse, cuidado com isso. Então, esse binômio é muito forte, é muito bem-vindo, né? Na verdade, tem uma curiosidade minha também sobre essa área, né? Não era comum a gente ver por aí é uma questão de 10 anos, 15 anos, né? Clínicas especializadas em ortopedia. E agora, realmente, a cada esquina tem uma. Aumentou muito o número de pessoas, entre aspas, doentes na ortopedia. Clemente, a gente vê assim, se for pegar uma estatística mundial, né? A gente fala 50% da população em algum momento da vida vai ter alguma lesão ortopédica. Eu comecei com 5 anos de idade. Levei um tombo do cavalo, quebrou o braço em 2 lugares. Até hoje o braço é torto, viu? Então a gente sabe, né? A ortopedia é muito ampla, então você pega todas as faixas etárias. Então você vai desde criança até o adolescente, o adulto jovem, o idoso. Então todo mundo em algum momento da vida vai ter uma dor. Então por isso que é uma área muito ampla, né? Mais do que isso, a gente percebe também que essa ligação, o Danilo tocou num assunto bem interessante sobre a ortopedia e a fisioterapia. Geralmente os médicos encaminham para a fisioterapia, não sei se estou errado ou não, mas dá a impressão que não há um acompanhamento do médico nesse período. Ele encaminha e depois terminou aquela sessão de fisioterapia, sei lá, 2, 10, 15 sessões, a pessoa retorna. Mas não existe nesse trajeto, esse acompanhamento. É esse trajeto que eu acho que muitos pacientes param no meio.
porque acha que está tudo bem e tal, ou que não está sofrendo efeito. Isso, na verdade, é um erro do paciente, né? Isso acaba sendo assim, a própria dinâmica, né? O paciente sai de um lugar, vai para outro, trata em outro, esse outro lugar não tem conexão com o lugar de origem. Então você perde, de fato, Danilo falou, você perde essa conexão. E aí essa é a grande vantagem da clínica, é você ter essa conexão muito próxima. E aí você consegue perder um pouco, mitigar um pouco dessa falha, né? Eu vou perguntar para vocês então, né? A gente falou de tendência, de forma de tratamento. Como que vocês enxergam as tendências para o futuro nos tratamentos ortopédicos, fisioterapia, até mesmo exames de imagem, prevenção? Como que esse mercado está se movimentando para os próximos 15, 20 anos? Se vocês tiverem como é que a clínica Cottrell estaria daqui 20 anos, conforme essas tendências? Como é que vocês enxergam? Então, hoje a medicina está evoluindo muito, né? Muitas tecnologias, e cada vez a gente está menos procedimentos invasivos, né? Então a gente está diminuindo cada vez mais os procedimentos invasivos, quando necessário fazê-los da forma menos invasiva possível. Hoje também o Dr. Carlos pode até aqui depois comentar também sobre até a medicina regenerativa, né? Que é uma medicina também pouco invasiva, que evita muitas vezes um procedimento cirúrgico. Então agora o Dr. Carlos pode falar mais sobre isso, que ele tem a pós-graduação em medicina regenerativa. Mas eu acho que a medicina está caminhando para isso, cada vez menos invasivo possível. Hoje a gente chama de ortopedia regenerativa, né? E quando você fala sistema regenerativo, a gente vai pensar sempre em regeneração. E aí o estímulo hoje que a gente dá do seu próprio paciente. Então é buscar, entre aspas, tá? Células-tronco, para poder reconectar algumas lesões. Então, um tendão rompido, você pode, dependendo da lesão, obviamente, lesões muito agudas, muito grandes, obviamente a gente não vai pensar nada disso, mas lesões menores, que muitos pacientes iam para uma cirurgia por isso, você pode hoje em dia tentar utilizar dessas terapias regenerativas para poder cicatrizar sem a cirurgia. Só que, obviamente, a gente tem no Brasil ainda uma limitação legal disso. Então, o CFM e o CRM bloqueiam muitas dessas técnicas que lá fora já funcionam muito bem, já tem estabelecido no Brasil, cientificamente falando, a evidência disso, ainda em crescimento amplo, mas já existe alguma coisa, só que o CFM está sempre um pouco atrás. Então, o Brasil, nessas regulamentações, está sempre um pouco atrás. Então, ainda está vindo essas coisas e a gente projeta que no futuro, assim, futuro próximo, presente, futuro próximo, isso vai ser a linha de tratamento principal. Já existe um estudo de quanto a medicina regenerativa evitaria de casos cirúrgicos, por exemplo? Eu não consigo te falar em números certinho, Dani, mas assim, eu tenho certeza que grande parte das lesões vão ser evitadas, porque você vai tratar exatamente a prevenção, você não vai tratar, você vai prevenir. Então, aquela dorzinha no joelho que você começou a sentir, hoje a gente faz muito, assim, em ambiente de clínica, em ambiente que é mais legalizado no país, as infiltrações com ácido hialurônico, que é uma substância do seu próprio corpo, vai estimular aquela cicatrização, sinalizar para o seu organismo que você tem uma lesão ali. Isso traz uma cicatrização adequada, dependendo do quadro da sua dor, te dá um benefício grande de dor sem grandes invasões. E aí a evolução disso seria você tratar com células. Uma coisa é você sinalizar aquela lesão, outra coisa é você trazer benefício celular para aquilo ali. Então, você botar uma célula é muito melhor do que um sinalizador. Então, essa é a projeção de futuro. Eu já vejo isso como um presente muito próximo, tá? Ainda não legalizado. Algumas pessoas se metem a fazer, vamos dizer assim, de maneira meio obscura, porque quer fazer, quer tratar bem o paciente e o conselho não permite. Então, a gente sabe que acontece em alguns momentos, mas a gente sempre tenta trabalhar em cima da legalidade. Então, na clínica, a gente não pratica isso ainda, a gente tem um entendimento do que pode ser feito, mas a gente não pratica por conta dessa legalidade do próprio conselho nosso. Se a gente expandir, talvez, essa análise, a gente percebe que todo o mercado da saúde, ele está indo para um prisma de prevenção, né? Não somente a ortopedia, mas tudo está caminhando para prevenção, para tentar diminuir o tratamento. Então você pega a suplementação, tem aumentado muito, né, essa questão da suplementação para você prevenir doença, lesões. Vocês também têm esse aspecto dentro lá da clínica Cottrell de repente prevenir lesões com suplementação? Vocês têm até uma ideia, hein? Você já tem essa ideia de repente de abrir um viés de nutrição, de nutrologia lá dentro para complementar o tratamento? Faz sentido o que eu estou falando? Não, assim, isso vai para o ambiente da prevenção. A nutrição, a nutrologia, a psicoterapia, tudo isso faz parte de uma prevenção de tratamento. É um escopo
que é regenerativo, traz muito isso. Então, isso aí, muitas clínicas falando de soroterapia, de infusão de vitaminas. Isso assim, tem bastante agora. Isso é a prevenção, Danilo. É você tratar, não tratar, você prevenir lesões. Então, hoje é muito difícil você mostrar evidências disso, porque você não está tratando a doença. Então, o paciente está doente, se fez a soro e ele ficou bem. Então, você não consegue comprovar o benefício disso. A gente está falando de saúde. Então, a gente está tendo a comprovação seria assim: você usou essas técnicas durante a sua vida, você ficou mais doente ou menos doente. Então, esse é um follow-up de trabalho muito longo, né? Para você falar isso hoje em dia, que você tem evidência disso. Então, quem faz hoje em dia acaba beirando ao charlatanismo em alguns momentos. Tá? Mas assim, quem tem o viés mais regenerativo, como eu tenho, eu enxergo isso como uma prevenção, como um tratamento, um benefício. Eu vejo muito isso. O mercado ainda tem essa divisão de quem suplementa demais e de quem suplementa zero. Não, esse suplemento não serve para nada. E você tem uma outra linha onde a pessoa até suplementa demais, né? Tem muitos suplementos para você fazer um acompanhamento. Então, acho que talvez a tendência é a gente começar a acomodar, né, com estudos um pouco mais amplos, aqueles suplementos que realmente têm benefício daqueles que não têm, né? Porque se a gente tem essas ondas, é a onda do ômega 3, depois é a onda do colágeno, depois da Q10, e a gente precisa agora começar a estacionar, né, esses estudos clínicos para entender como que a medicina pode usufruir disso. É a modinha, né? São as modas que sobem e tem que ter algum cuidado para não também virar muito comercial o negócio, né? Mais do que isso, penso eu que as pessoas não devem iniciar o uso de um suplemento, mesmo de um colágeno, nem passar para o médico, né? Eu acho que isso é um perigo também, né? E uma outra pergunta do Dr. Fabiano também, sobre as pessoas que estão, de repente, fadigadas, cansadas, e vou caminhar, vou correr, e sai desesperadamente correndo. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Eu acho que para você começar uma atividade física, você tem que fazer uma análise clínica muito bem feita, passar com um cardiologista, né? E aí, a partir daí, você começar um plano de treinamento. Mesmo caminhada, doutor? Mesma caminhada. Todo tipo de exercício é importante ter uma avaliação médica antes, né? Para você poder ter até uma orientação do que você pode ser feito para melhorar a sua qualidade de vida. Então, assim, é muito importante essa avaliação para qualquer tipo de atividade física que o paciente for realizar. Mesmo o uso de suplementos também, de colágenos, né? Sim, segue a mesma linha. Isso daí é importante ter orientação do profissional. Faz muito sentido o que você falou. Uma época eu fiz um trabalho de corrida e tinham 10 alunos e cada aluno tinha um treino, porque depende muito do seu condicionamento físico, do seu VO2, do seu momento de vida. Então tem aluno que já pode treinar com mais intensidade, aluno que pode treinar com menos, e a gente vê muitas pessoas bem intencionadas, como o Dr. Carlos falou, pega a bike, sai andando com a bike, não está muito preparado, cai, acaba tendo uma lesão, ou sai correndo, acaba tendo uma lesão por estresse, né? Pela repetição. Então, fadiga, realmente, né? É importante esse acompanhamento. E as clínicas, a medicina, a nutrição, o exercício físico, a parte de personal, da educação física, acho que tem evoluído muito, né? A fisiologia também tem evoluído muito para tratar, mais uma vez, fazer essa parte da prevenção, e todo mundo trabalhando na prevenção para evitar ali um estresse da área da saúde com cirurgias e tratamentos dolorosos e caros. Uma coisa importante que nós falamos, que aqui na nossa região nós temos muitas fábricas e nós temos muitas lesões nas fábricas, né? Então a Cotrel também, ela acolhe esses funcionários na tentativa, assim, de você resolver os problemas para ele voltar à sua atividade funcional laboral o mais rápido possível e prevenir também essas lesões. Juntamente com as fábricas também tem a sua medicina do trabalho, que trabalha nisso, mas eu acho que é importante a ortopedia, as clínicas terem essa visão, né, de propiciar esse apoio a esses funcionários para poder reabilitá-los o mais breve possível e também, juntamente com o trabalho que as fábricas fazem, diminuir, né, o número de lesões aí que são bem comuns. Isso é interessante, ou seja, uma característica mundo, né? Da região. Sim, né? Então você tem que adaptar o seu negócio também, de repente, para uma característica da região, que é a repetição do trabalho laboral, causa que tendinite. São as tendinites. Acidente. Geralmente são as tendinites, né? Por lesão de overuse, que é para o paciente muito esforço repetitivo. Então, assim, é importante, assim, a gente tem muita procura desse tipo de paciente. E a gente dá esse apoio, a gente está preparado lá para dar esse apoio aí para esses pacientes. Bom, Clemente, para a gente terminar, eu queria fazer uma pergunta que a gente está, no final das contas, estamos falando de negócios. E é sempre muito bom a gente ter empreendedores aqui na bancada.
E eu preciso perguntar para vocês, que vêm com uma formação de medicina, resolvem empreender, faz a gestão de pessoas, de uma clínica. Qual foi a maior dificuldade e desafio enfrentado por vocês na decisão de empreender com a clínica e o que vocês aprenderam no final de tudo isso? Danilo, assim, obviamente a medicina ela é muito carente dessa parte de gestão, de pessoas, de financeiro, e eu acho que isso tudo foi muito difícil. Eu parti para um lado de mentorias e de cursos à parte, o Fabiano fez a parte de MBA de gestão, então a gente foi para essa linha um pouco para aprender um pouco mais disso, porque de fato é uma carência muito grande da medicina. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades do nosso empreendedorismo é de fato gerir pessoas e gerir financeiramente aquele negócio, entender certinho, contabilmente as coisas. Então a gente fez esse elo, eu e ele, que ajustou bem. Então, mais um Falando Negócio aqui na Rádio Jovem Pan, Jornal da Manhã, com Danilo Magri, com os doutores aqui, Fabiano Fernandes Chagas, também o Dr. Carlos Macedo Filho, que são diretores da Clínica Cotrel, unidades de São José dos Campos, também de Taubaté. A vocês, muito obrigado, tenham um bom dia e obrigado aí pela entrevista. Obrigado pelo convite, Florente. Estamos à disposição na clínica, né? Obrigado. Obrigado a todos aí pelo convite e um bom dia a todos. Danilo, semana que vem tem mais. Até semana que vem.